Mas eu sou Marcelo de Carvalho, eu fiz a graduação em Filosofia na Universidade Católica de Milão, e vivi lá muito tempo, sou ítalo-brasileiro. De lá voltei para cá, e aqui já tinha defendido tese em bacharel na PUC de Milão, e aqui encontrei Marli Bulcão na UERJ, e com ela fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado recente, agora 1 ou 2 anos atrás, e peço um descontinho aqui nos meus 15 minutos, que aliás já são 16, tá? Então vamos lá. O tema da nossa fala de hoje é Metafísica Cósmica e o Conhecimento de Si, em Gaston Bachelard. E com isso eu vou tentar, na verdade, uma aventura um pouco extraordinária aqui com vocês, de sobrevoo, um sobrevoo na coleção aqui dos volumes que tratam dos elementos cósmicos em Bachelard, defendendo uma tese. Esses dois são depois os do final da carreira, que são os fragmentos e a chama da vela, dizendo, desculpe, vou defender um pouco a tese do meu primeiro volume sobre Bachelard, que foi esse aqui, O Conhecimento e Devaneio, Bachelard e a Androginia da Alma, aonde já está aqui no título, eu defendo a ideia desse itinerário cósmico através das figuras poéticas relacionadas aos elementos, aos 4 elementos fundamentais, como um itinerário de encontro consigo mesmo, na obra de Bachelard. Então, eu digo que o significado latente dessa Odisseia Cósmica de Gaston Bachelard é, sem dúvida, nessa minha tese, a conquista de si, na fusão de dinamismo e metamorfose. Toda grande filosofia, inicio aqui citando Nietzsche, que diz que toda grande filosofia é a autoconfissão de seu autor. Foi assim, então, que eu intuí, na poética do imaginário, etapas de um dinamismo, de um dinâmico percurso de transformação, de aproximação ao próprio self, à nossa verdade íntima. O escritor, diz Bachelard, nos fala de nós mesmos através de suas imagens. Nos fala de nós mesmos sempre como subjetividades mutantes. E tenho também nessa introdução uma dica, que são 3 termos indicados pelo professor Dagonhé, François Dagonhé, que morreu há pouco, mas nós conhecemos na França, porque é amigo de Marli Bulcão, almoçamos juntos no seu bistrô preferido, foi um encontro muito simpático. O professor Dagonhé nomina, então, esses 3 termos, que é novidade, dinamismo e metamorfose, que, segundo ele, definem bem a obra de Bachelard, aos quais, porém, eu ajunto mais 3 termos. Então, novidade, que representa, na verdade, a superação; o dinamismo, que significa a retomada, é através desse dinamismo que o sujeito se retoma, que a pessoa se retoma, e a metamorfose como meio de ascensão da alma no bachelardismo. Então, esses 6 termos aqui dão já um panorama, quer dizer, eu tinha pensado agora no ensaio que, dito isso, já podia parar a palestra, que já tá dito tudo quase aqui. Mas vamos lá. A Poética dos Elementos de Gaston Bachelard é, então, uma biblioteca de imagens cósmicas, de forças da natureza, que propõe uma tomada de consciência individual. A intenção é sempre essa, que o indivíduo, que a pessoa tome consciência da sua realidade profunda. Então, Bachelard percorre imagens dos 4 elementos como um itinerário íntimo, e assim descobre a ambiguidade de sua própria alma, e deixa, nesses 5 volumes, o rastro dessa aventura como legado para que o leitor possa seguir o mesmo percurso, como itinerário ou metáfora da conquista de si, metáfora da conquista da própria interioridade. Essa aventura do devaneio inicia em 1938, quando ele decide escrever um livro sobre a ciência termodinâmica, a psicanálise do fogo, no qual, porém, as forças do imaginário raptam sua alma para o devaneio do fogo. A sua alma é levada, raptada para o devaneio do fogo. Ele passa, então, a recolher passagens literárias, imagens sobre os 4 elementos, que, comentadas por ele, darão origem, então, a essa coleção de 5 volumes que eu mostrei antes, são esses voluminhos aqui.
São 5 porque o Elemento Terra ele dedica 2 volumes, como é notório, em soma. E neles está, então, o percurso que conduz Bachelard ao encontro e aceitação de sua alma ambígua, enquanto dupla de ciência e poesia, razão e imaginação, conceito e imagem, poema e teorema. Ele resolve, assim, de qualquer forma, os 2 âmbitos de sua pesquisa, na unidade do homem das 24 horas, que tem em si o dia e a noite, a luz e as trevas. Agora eu cito Bachelard, que diz assim: quando comecei a me interessar pelas imagens literárias, os 4 elementos, fogo, água, ar e terra, ofereciam-se como títulos de livros para uma enciclopédia de imagens cosmológicas. Cada imagem era guardada num dos 4 dossiês, 4 celeiros. Hoje, minha coleção de imagens comentadas estende-se por mais de 2.000 páginas. Então, foi dessa riqueza aí, dessas 2.000 páginas, que saíram os 5 volumes. O primeiro volume, A Psicanálise do Fogo, de 1938, tinha como objetivo psicanalizar o conhecimento para depurar a ciência de qualquer tipo de devaneio, para evitar, assim, o envolvimento emocional do cientista, que podia constituir um verdadeiro obstáculo ao espírito objetivo, já que, naturalmente, a imagem do fogo nos faz sonhar, sobretudo na época, né, ainda no século XIX, num país frio como a França, no campo. Então a criança crescia muito, com o fogo muito próximo, na lareira, nas luminárias, nas próprias velas. Hoje o nosso fogo é mais distante, porque o fogo atual de nossas casas está só no fogão. Mas na época de Bachelard não era assim, então ele tem essa memória de infância muito importante. O fogo seduz, rapta, fascina a alma, e o calor das chamas acende o inflamar-se amoroso no esfregamento dos corpos. Então aqui a gente vai passar nos volumes dos elementos, vamos assinalar situações mais significativas, assim, para demonstrar esse itinerário de encontro consigo mesmo. O autor, assim, dessa forma, o autor se encontra, então, em luta entre a necessidade de purificação da mente científica e o desejo de entregar-se às imagens, de entregar-se ao devaneio. Finalmente, Bachelard cederá, ele vai ceder à força da imagem poética. Ele cede ao calor íntimo do fogo. Portanto, a Psicanálise do Fogo é um texto limite entre razão e imaginação. A gente lendo esse volume, inclusive, a gente vai tentando discernir aonde acontece esse rapto, mas a consciência de não ter sonhado em profundidade o elemento fogo, na Psicanálise do Fogo, conduziria Bachelard de volta ao fogo no final de sua vida, pois ele, em 1961, no ano antes da morte, ele morre em 62, ele lança A Chama de uma Vela, La Flamme d'une Chandelle, que é um mergulho no devaneio solitário ao lume de uma chama. E aí está para ele a felicidade no repouso, é onde ele descreve profundamente essa felicidade alcançada no repouso. E a filha, Suzanne Bachelard, em 1988, lançaria ainda as anotações que ele deixa inéditas, para vocês verem como ele estava ainda refletindo sobre a poética do fogo. Ela filósofa também, dá corpo a esse volume que se intitula Fragmentos de uma Poética do Fogo, sobre os 3 mitos do fogo, Empédocles, Prometeu e a Fênix, que mostram o desobediente e fulgurante destino do sonhador de imagens, destino de chamas, tendo sempre a chama como metáfora de uma consciência sempre renovada e sempre renascida. O imaginário é, portanto, essa chama dinâmica de transmutação, que, através de ressonâncias e repercussões, atua uma reviravolta no ser do leitor. Essa reviravolta no ser do leitor é o que Bachelard procura, na verdade. Então, supõe-se, a minha suposição é essa, que ele também tenha sofrido essa reviravolta em seu ser quando escreve essa coleção de volumes cósmicos. No segundo volume, sobre a Água e os Sonhos, de 1941, daí ele já cede ao devaneio. Ele dá total adesão à imaginação, nas imagens poéticas da água. No imaginário aquático, ele liberta
ele liberta a poética dos escrúpulos racionais que ele tinha tido em relação ao fogo. A água e o sonho será, diz ele, uma viagem onírica e emocional guiada pela afetividade. E ele exclama, num de seus cursos na Sorbonne, Bachelard exclama: sou um ser aquático e lunar. A poética da água mostra sempre um embate de forças ambivalentes, como no exemplo da imagem refletida no espelho d'água, de alguém que se contemple num espelho d'água, num laguinho, versus a verdade íntima daquele que ali se espelha. Então tem sempre esse embate. Outro embate de forças contrastantes, ambivalentes, é aquele entre a água rasa e a água profunda. A água rasa, corrente ou estagnada, que mesmo sendo rasa, afoga, como no caso do suicídio literário de Ofélia, de Hamlet, e no suicídio real do rei da Baviera, Ludwig, que se mata também, supõe-se, num laguinho de águas muito rasas. A água profunda, ao contrário, profunda e límpida, purifica, tonifica, desperta e renova, promovendo uma retomada de si, um reerguer-se, que é outro tema fundamental em Bachelard, que é o redressement, é sempre esse reerguer-se dessa subjetividade mutante. Então, Gaston Bachelard narra também, muito interessante, um devaneio aquático, comentando o Gordon Pym de Nantucket, de Edgar Allan Poe. Ele conta de dois jovens embriagados após uma noite de festas que dormem numa balsa que se solta do cais. E, ao despertar, eles se encontram em alto mar, náufragos, e são salvos por um cargueiro em rota polar, um cargueiro que estava indo para os polos. Então, essa noite de farra se torna, nesse conto de Poe, se torna um devaneio do gelo polar. O percurso da poética cósmica, então, tenta sempre revelar e espelhar a verdade ambivalente e mutante do ser. O próximo volume é aquele dedicado ao ar, O Ar e os Sonhos, de 1943, onde Bachelard apresenta a verticalidade que imprime duas direções ao devaneio aéreo, o alto e o baixo. Então, como o voo nas alturas, nos ápices, ou a queda nas profundezas psíquicas. Esse confronto de qualidades opostas é o que anima sempre a poesia. Imagens poéticas sugerem sempre a mobilidade que regenera o ser. O verticalismo e a leveza são essenciais para a transformação que Bachelard busca, pois renovam e transformam o psiquismo que evolui e ascende. Vocês estão vendo aí pipocarem os 3 termos, mais 3, os 6 termos que eu tinha nomeado no início. Então, cito Bachelard, ele diz que para imaginar é necessário saber voar. E diz também que o homem deve ser erguido para ser transformado. O devaneio das alturas e profundezas oníricas sugere um contato com a autenticidade de cada um, como todos os outros elementos também, em vistas de realizar a função específica da imaginação, que é a arte da metamorfose, diz Bachelard em um volume intitulado Lautréamont. Portanto, a função específica da imaginação é a função específica da imaginação é a arte de metamorfosear-nos. A imagem literária ergue, transforma, liberta o psiquismo, pois leve me ergo até sobrevoar meus próprios abismos. O último volume é duplo, é aquele dedicado à Terra, onde ele apresenta os 2 tipos de devaneio. O devaneio da vontade e o devaneio do repouso. Então, são 2 livros diferentes, porque no primeiro ele mostra a imaginação extrovertida, aquela que se confronta com a materialidade do mundo, com a dureza das matérias. Dureza ou moleza também das matérias. E no segundo livro, Devaneio do Repouso, A Terra e os Devaneios do Repouso, ele mostra, ao contrário, a imaginação introvertida, que narra a intimidade. No primeiro, A Terra e os Devaneios da Vontade, de 1947, ele descreve o embate criativo com o mundo material, a resistência e oposição da matéria do mundo como aquilo que institui e provoca a vontade do artesão e do artista. E o que eu tenho notado nesses anos, conversando com
amigos artistas, é que esse é o volume mais lido por artistas plásticos. Dentro de todos os volumes de Bachelard, eles preferem sempre esse volume aqui do confronto com a materialidade do mundo. A resistência da matéria dura, da madeira, da pedra, do aço, dá ao artista consciência de seu poder de transformação da matéria, como no caso da escultura, da gravura, da cerâmica e também no trabalho do ferreiro e do tecelão. Cito Bachelard: transformando a matéria, nós mesmos nos transformamos. Então é uma prática de transformação de si. No segundo volume da Terra, A Terra e os Devaneios do Repouso, que dá também a conclusão de todo esse ciclo cósmico, na felicidade e no repouso, é o volume de 1948, ele descreve os espaços da tranquilidade íntima, da felicidade no repouso. E aí ele busca, nesse volume, a introspecção, o refúgio, o repouso, a regressão, a proteção e a contemplação interior, comentando imagens de seus poetas preferidos, de seus escritores. Era um leitor voraz, Bachelard. Ele comenta imagens da noz, da concha, da casa, da caverna, de Jonas no ventre da baleia, imagem bíblica, a imagem das gavetas de uma casa, dos cantos de um ambiente, da cabana, da gruta e do labirinto. Todas imagens de introspecção do ser que se esconde em si mesmo. Todas traduzem essa conquista de um centro de si, aonde Bachelard se recorda de um dito do seu mestre, Brunswick, que dizia: fais-toi centre, faça-te centro. Ele apresenta também devaneios da casa natal, onde ele resgata uma infância que não é aquela nossa infância comum da memória, da infância do passado, da infância que eu tive, mas ele resgata a imagem de uma infância permanente, de um meu ser infante atual, que persiste em mim mesmo. E também a imagem da casa onírica, onde ele mostra em duas direções, a profundidade e a elevação, a imagem da casa tradicional de campo, nos países frios, que é a casa que possui porão e sótão. Então, a verticalidade entre porão e sótão é o caminho que a alma percorre das trevas do porão até o esclarecimento das luzes encontradas no sótão. Ao sonhar, cito Bachelard, concluindo esse volume, ao sonhar a matéria, não se sabe a que profundidade desceremos. Sempre um mistério. E, aproximando-nos à conclusão, Bachelard acreditava necessário ter dois amores diferentes para tratar de conceitos e de imagens. No percurso dos elementos, ele admite ter compreendido tarde a consciência dupla dos lados diurno e noturno da alma, os polos masculino e feminino de cada um de nós. Por isso se fala de alma andrógena. Assim, através de polarizações interiores, ele alcança, cito Bachelard, a consciência tranquila de minha dupla natureza finalmente reconhecida. Está aí a alma andrógena. A filosofia cósmica, portanto, representa esse itinerário de encontro e descoberta com si e de si, que converte o ser à sua dinâmica autenticidade. A chave para essa interpretação, eu tive lendo a transcrição de conversações radiofônicas de Bachelard nos anos 50 na França, que foi transcrito em um volume publicado na França e na Itália com o título de Poética da Matéria, onde ele diz que os espetáculos do mundo ilustram os mistérios da natureza humana. Portanto, o micro e o macro, está aí o link feito entre os elementos cósmicos e os mistérios do ser. Surge daí, então, o homem das 24 horas como totalidade mutante que integra em si dia e noite, luz e trevas, razão e imaginação. Portanto, trata-se de uma mesma alma. Logo, ele apresenta o poeta como modelo de humanidade, porque o poeta é o único ser capaz de viver em estado de permanente metamorfose. Quando se transforma e é mestre do filósofo, diz ele. O poeta é a guia do filósofo, por essa capacidade que tem de se metamorfosear permanentemente. Logo, somos uma obra que se realiza na superação de nós mesmos, em perene reformulação, em mutação constante.
Agora convém, não tem tempo para tratar disso, mas convém citar ao menos que é a alquimia, muito citada por Bachelard, que oferece a ele a metáfora exata desse dinamismo de transformação que a gente viu tão atuante na rêverie, no devaneio bachelardiano. Vimos como nossa viagem nos 4 elementos a Sênia, um itinerário dinâmico de encontro e de conquista de si, encontro e aceitação do que somos. Mas o paradoxo final que permanece é aquele de que como seria possível que tanto dinamismo assim nesse itinerário todo cósmico conduza afinal ao repouso. E daí aqui, como eu fiz numa palestra que realizei lá na França para os bachelardianos, eu chamo em ajuda um fragmento de Heráclito, que nos ensina que é no movimento que as coisas se repousam. Obrigado.